Eu tinha um dispositivo no bolso do meu fato que pesava mais do que uma arma carregada. À minha frente, a elite de Lisboa brindava com champanhe caro, e a minha esposa, Beatriz, sorria como se fosse a mulher mais leal do mundo. Mal sabia ela que, em exatos 3 minutos, aquele sorriso desapareceria para sempre. Eu não estava ali para celebrar um casamento. Eu estava ali para detonar a minha própria vida e assistir, na primeira fila, ao colapso de quem achou que podia me destruir sem deixar rastro. Desde o momento em que cruzamos os portões daquela quinta de luxo em Sintra, minha mulher começou a agir como se eu fosse invisível. Beatriz sempre teve essa habilidade assustadora de mudar de personalidade conforme o ambiente. Em casa, era silenciosa e distante. Aqui, cercada pela alta sociedade portuguesa, ela brilhava com uma luz artificial, cumprimentando juízes e empresários com aquele riso ensaiado que eu costumava admirar, mas que agora me causava náuseas. Ela estava impecável num vestido de seda verde, mas a beleza dela parecia uma armadilha bem montada. Eu me sentia um acessório barato, algo que ela trouxe apenas para manter as aparências de um casamento feliz, enquanto me empurrava subtilmente para os cantos, longe das conversas importantes. Ela me posicionou estrategicamente atrás de uma coluna de mármore, perto da orquestra, com um toque suave no braço que parecia carinho, mas era uma ordem de comando. Fica aqui e não atrapalha, foi o que os olhos dela disseram, embora os lábios continuassem sorrindo para os convidados. Dali, eu observava o casamento da irmã dela como quem assiste a um filme mudo e grotesco. Pessoas com dentes perfeitos brindavam com taças de cristal, trocando elogios vazios e avaliando o custo das roupas alheias. O pessoal do serviço passava por mim e me ignorava, talvez achando que eu fosse segurança ou motorista. Eu mesmo comecei a duvidar de quem eu era. Repeti para mim mesmo que era apenas uma noite, que eu devia isso à família, mas a intuição gritava no meu peito como um alarme de incêndio. Foi quando o barulho das conversas atingiu aquele nível ensurdecedor de gente que bebeu demais que uma mulher sentou-se ao meu lado. Ela não pediu licença. Tinha uma elegância fria, vestia preto e segurava uma bolsa de couro com firmeza. O nome dela era Helena, e ela não olhou para mim. Olhava para frente, fixamente, como se estivesse vendo o futuro e não gostasse nem um pouco do que via. Sem dizer uma palavra sobre o casamento ou os noivos, ela tirou da bolsa um pequeno comando remoto, desses genéricos que controlam projetores. Colocou o objeto na mesa, perto da minha mão, e deslizou-o suavemente até tocar nos meus dedos. Quando eu fizer um sinal, carrega no botão vermelho, disse ela com uma voz rouca e baixa. Não me explicou o porquê. Não tentou ser minha amiga. Apenas me entregou a chave da minha própria destruição e esperou. Fiquei com o plástico morno entre os dedos, o coração batendo na garganta. Pensei em levantar, em procurar Beatriz e exigir ir embora, mas algo me prendeu à cadeira. Uma curiosidade mórbida misturada com o pressentimento de que a minha vida, como eu a conhecia, já tinha acabado, eu só ainda não tinha recebido o memorando. As luzes do salão diminuíram. O silêncio caiu pesado quando Beatriz subiu ao pequeno palco improvisado, pegando o microfone para fazer o discurso em homenagem à irmã. Ela falava de amor, de lealdade, de construir um futuro juntos. As palavras dela soavam tão doces, tão perfeitas, que por um segundo eu quis acreditar que estava louco. Foi nesse momento que Helena, ainda sentada ao meu lado, virou o rosto para mim e assentiu uma única vez. Eu não pensei. O meu dedo obedeceu a um instinto de defesa que eu nem sabia que tinha. Carreguei no botão. O projetor atrás de Beatriz, que deveria mostrar fotos da infância da noiva, piscou e mudou de imagem. Não era um vídeo romântico. A tela gigante iluminou-se com uma filmagem a preto e branco, datada de 3 dias atrás. A clareza da imagem era obscena. Era uma sala de reuniões. E lá estava Beatriz. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela estava Ricardo Mendes, o sócio maioritário da firma onde ela trabalhava, um homem que frequentava a minha casa e bebia do meu vinho. O silêncio no salão transformou-se num vácuo, sugando todo o ar. Mas o choque real não foi ver os dois se beijando com uma intimidade possessiva. O choque veio quando o áudio do vídeo começou a ecoar pelas caixas de som potentes do evento. A voz de Beatriz, nítida e cruel, cortou o ambiente.
Não te preocupes com o Tiago, dizia ela no vídeo, enquanto assinava uma pilha de documentos. Ele é ingênuo. Vai assinar a transferência dos bens para o meu nome achando que é para proteção fiscal. Quando ele perceber que está falido, nós já estaremos longe daqui. Ricardo riu, um som grave e arrogante, e respondeu que eu era o idiota perfeito para o plano deles. O salão explodiu em murmúrios e gritos abafados. Vi a irmã de Beatriz levar as mãos à boca, horrorizada. Vi o pai dela ficar pálido como cera. Mas o que eu nunca vou esquecer foi a reação de Beatriz. Ela não chorou. Ela não correu. Ela virou-se lentamente para a tela, viu a própria traição projetada em 4 metros de altura, e depois olhou diretamente para mim. Não havia arrependimento nos olhos dela. Havia ódio puro. O ódio de quem foi apanhada antes de dar o golpe final. Ela tentou descer do palco, talvez para arrancar os cabos, mas tropeçou no vestido longo e caiu de joelhos, levando consigo um arranjo de flores enorme. O som do vidro partindo foi o único aplauso que ela recebeu. Foi uma queda humilhante, ridícula, daquelas que destroem qualquer resquício de dignidade. Enquanto ela tentava se levantar, gritando para desligarem aquilo, eu me levantei. Ajeitei o meu casaco com uma calma gelada que não sentia por dentro. Helena já tinha desaparecido, deixando apenas o cheiro do perfume caro no ar. Eu caminhei em direção à saída, passando pelos convidados que abriam caminho como se eu fosse contagioso. Antes de cruzar a porta, olhei para trás uma última vez. Beatriz estava sendo amparada pela mãe, mas os olhos dela me seguiam, prometendo uma guerra. Eu sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo de um pesadelo jurídico e emocional. Saí para o ar frio da noite de Sintra, sentindo o vento bater no rosto. Não me sentia vitorioso. Sentia-me vazio. O meu telemóvel começou a vibrar no bolso, dezenas de mensagens chegando ao mesmo tempo, mas eu não olhei. Entrei no meu carro, tranquei as portas e respirei fundo pela primeira vez em horas. Eu tinha exposto a verdade, mas agora precisava sobreviver à tempestade que eu mesmo tinha invocado. E a primeira coisa que eu precisava descobrir era quem era aquela mulher misteriosa e por que ela tinha me escolhido para ser o carrasco da minha própria esposa. A manhã seguinte não trouxe o silêncio reparador que eu esperava, mas sim um estrondo mudo de uma vida a desmoronar-se. Acordei no sofá do meu pequeno escritório de arquitetura, com o corpo dorido e a boca seca, ainda vestido com a roupa da noite anterior. A gravata desapertada pendurada no pescoço parecia uma forca frouxa. A minha ingenuidade foi acreditar que a exposição pública da traição de Beatriz a faria recuar, esconder-se de vergonha ou pedir perdão. Eu subestimei profundamente a capacidade de sobrevivência de uma mulher que cresceu a acreditar que a reputação é mais valiosa do que a verdade. Beatriz não estava a chorar num quarto escuro, ela estava a operar uma máquina de guerra jurídica e financeira com uma eficiência assustadora. A primeira sinalização do contra-ataque veio quando tentei comprar um simples café e uma sandes numa pastelaria próxima. Ao aproximar o cartão do terminal, ouvi aquele som agudo de rejeição que faz o sangue gelar. Tentei o segundo cartão, o de crédito pessoal, e o resultado foi o mesmo. Recusado. O empregado olhou para mim com pena, e eu murmurei uma desculpa esfarrapada sobre falhas no sistema bancário, saindo de lá com o estômago vazio e a dignidade ferida. Liguei imediatamente para o meu gestor de conta, um homem que eu conhecia há mais de 10 anos e com quem costumava almoçar às sextas-feiras. A chamada foi desviada 3 vezes antes de uma assistente me informar, com uma voz robótica e impessoal, que as minhas contas estavam bloqueadas por ordem judicial devido a uma investigação em curso sobre desvio de fundos conjugais. A ironia era brutal. Eu, a vítima de um golpe planeado, estava agora a ser acusado de tentar roubar o que era meu. Entrei no carro e conduzi até a nossa casa, aquela vivenda em Cascais que demorei 12 anos a pagar. Ao tentar inserir a chave na fechadura, o metal bateu contra uma barreira sólida. Tinham mudado o canhão da porta durante a madrugada. Antes que eu pudesse sequer processar a raiva e esmurrar a madeira, 2 agentes da polícia aproximaram-se de mim. Eles não foram agressivos, mas a postura deles deixava claro que eu já tinha sido catalogado como uma ameaça.
Informaram-me que Beatriz tinha apresentado uma queixa formal por violência doméstica e assédio psicológico, alegando que o vídeo no casamento foi uma forma de tortura emocional e que ela temia pela sua integridade física. Fiquei ali, parado no passeio da minha própria casa, ao ouvir um agente ler uma ordem de restrição que me impedia de me aproximar a menos de 500 metros da mulher que dormia comigo há 7 anos. Ela inverteu a narrativa com uma rapidez diabólica. Para a sociedade e para a lei, eu não era o marido traído, eu era o homem instável, vingativo e perigoso que humilhou a esposa publicamente e que agora, segundo a versão dela, poderia fazer algo pior. O vídeo da traição, que deveria ser a minha prova, foi transformado por ela na evidência da minha crueldade calculada. Vi a cortina do quarto principal mexer-se ligeiramente. Sabia que ela estava lá em cima, talvez com a mãe, observando a cena como uma generala que vê o inimigo bater em retirada. Voltei para o escritório, o único refúgio que me restava, sentindo o cerco a apertar. O meu telemóvel, que tinha ignorado durante horas, era agora um repositório de mais notícias. E-mails de clientes a cancelar projetos, mensagens de amigos comuns que, sem saberem a verdade ou preferindo o lado do dinheiro, pediam para eu não os contactar por enquanto. A família de Beatriz, com a sua influência tentacular em Lisboa, estava a mover pauzinhos invisíveis para me isolar social e profissionalmente. Eles não queriam apenas o divórcio, queriam a minha aniquilação total para garantir que a minha versão da história nunca fosse levada a sério. Eu estava sem casa, sem acesso ao meu dinheiro e com a reputação manchada por uma mentira grotesca. Sentei-me na cadeira giratória e olhei para o teto, sentindo uma mistura de pânico e uma clareza fria e nova. Se eu tentasse lutar contra eles usando os meios tradicionais, perderia. Eles tinham os advogados mais caros, os juízes nos contactos rápidos e o capital para esperar que eu morresse à fome. Eu precisava de algo que o dinheiro deles não pudesse comprar. Foi então que a imagem daquela mulher misteriosa no casamento, a Helena, voltou à minha mente. Ela sabia o que ia acontecer. Ela sabia do plano de Ricardo e Beatriz muito antes de mim. E se ela me deu o comando, é porque tinha interesse na queda deles. Percebi que o vídeo era apenas a ponta do iceberg e que, para sobreviver, eu teria de deixar de ser o arquiteto honesto e tornar-me algo que Beatriz nunca esperaria, um homem que não tem mais nada a perder. Precisava de encontrar Helena, e rápido, antes que a polícia encontrasse uma desculpa para me prender. Encontrei o contato de Helena da única forma que alguém como ela permitiria, um cartão de visita preto, sem nome, apenas com uma morada e um horário, enfiado no forro do meu casaco, no mesmo bolso onde ela tinha depositado o comando na noite anterior. O endereço levava-me a um armazém reconvertido na zona portuária de Alcântara, longe dos olhares curiosos da elite de Lisboa e, mais importante, longe das patrulhas que agora vigiavam a minha antiga residência. Quando entrei, o espaço cheirava a café forte e papel velho. Helena não demonstrou surpresa ao ver-me. Com a mesma frieza clínica do casamento, indicou uma cadeira de metal e começou a espalhar fotografias e extratos bancários sobre uma mesa de vidro, montando um quebra-cabeças que eu nem sabia que existia. O que ela me revelou nos minutos seguintes transformou a minha raiva em algo muito mais perigoso, uma compreensão tática. Helena explicou que não estava ali por acaso na noite do casamento, ela tinha sido contratada meses antes pela esposa de Ricardo, que suspeitava da infidelidade. No entanto, ao seguir o rastro do marido, a detetive tropeçou em algo muito maior do que lençóis sujos e encontros em hotéis. Ricardo Mendes não estava apenas a ter um caso com a minha mulher, ele estava a orquestrar um desfalque massivo na própria empresa, desviando milhões de euros para contas offshore nas Ilhas Caimão. E a parte mais cruel, aquela que me fez sentir um nó no estômago, foi perceber o papel exato de Beatriz naquele esquema. Beatriz, a advogada brilhante, a mulher que sempre se achou mais esperta do que todos na sala, estava a ser usada como testa de ferro. Os documentos que Helena me mostrou, com assinaturas digitais e datas precisas, provavam que Ricardo estava a manipular Beatriz para que ela assinasse todas as transferências ilícitas e assumisse a responsabilidade legal pelas operações de risco. Ela acreditava piamente que estavam a esconder o dinheiro para fugirem juntos e começarem uma vida nova no Brasil, longe de mim e da família dela. A arrogância dela cegou-a completamente. Ela achava que era parceira no crime, mas na realidade, era o bode expiatório perfeito.
O golpe de misericórdia veio quando Helena deslizou um papel impresso sobre a mesa, uma reserva de voo apenas de ida para o Rio de Janeiro, marcada para dali a 2 dias. Havia apenas um bilhete emitido. O nome no bilhete era Ricardo Mendes. Não havia lugar para Beatriz naquele avião. O plano dele era simples e devastador: ele desapareceria com o dinheiro, deixando para trás uma empresa falida e uma amante incriminada, com todas as provas apontando para ela como a autora da fraude. Beatriz ficaria sem o marido, sem o amante, sem o dinheiro e, muito provavelmente, acabaria numa cela de prisão feminina, enquanto ele bebia caipirinhas em Copacabana. Naquele momento, o destino de Beatriz ficou nas minhas mãos. Eu poderia simplesmente não fazer nada. Poderia sentar-me e assistir de longe enquanto o homem por quem ela destruiu o nosso casamento a traía da forma mais humilhante possível. Havia uma justiça poética nisso, uma vingança que o universo me oferecia de bandeja. Mas Helena, lendo meu silêncio, alertou-me para um detalhe crucial: se Ricardo fugisse, o dinheiro da empresa desapareceria para sempre, e como eu ainda era legalmente casado com Beatriz em comunhão de bens, as dívidas e as multas massivas decorrentes da fraude poderiam cair sobre mim também. A ruína dela seria, inevitavelmente, a minha ruína financeira. Eu tinha de agir, não para salvar, mas para me salvar. A minha mente começou a trabalhar com uma velocidade febril. Eu precisava de impedir Ricardo de entrar naquele avião, mas não podia aproximar-me dele sem alertar Beatriz, que ainda me via como inimigo mortal. Eu precisava que ela visse a verdade, mas ela jamais acreditaria numa palavra minha. A única forma de parar Ricardo era fazer com que a própria Beatriz o destruísse. Eu tinha de virar a peça mais leal do tabuleiro contra o seu próprio rei. Helena olhou para mim, aguardando a decisão, e eu percebi que a minha postura tinha mudado. Eu já não era a vítima encolhida no sofá. Eu tinha informação, e a informação era a única arma capaz de penetrar a armadura de arrogância da minha esposa. Formulei um plano arriscado ali mesmo. Precisava de provocar um confronto entre os dois, num momento em que eles se sentissem seguros, e precisava de registrar tudo. Não bastava saber a verdade, eu precisava que eles a confessassem. Agradeci a Helena e pedi-lhe uma última ajuda técnica para preparar o terreno. Saí daquele armazém com uma cópia do bilhete de avião no bolso e a certeza absoluta de que a próxima vez que eu visse Beatriz, não seria num tribunal, mas no cenário da sua queda definitiva. A ironia era palpável: para destruir os meus inimigos, eu teria de, por breves instantes, tornar-me o salvador da mulher que me apunhalou pelas costas. A montagem da armadilha exigiu uma precisão cirúrgica e uma dose de sangue frio que eu desconhecia possuir até aquela semana fatídica. Com a ajuda de Helena e dos seus contactos no submundo da segurança privada, descobrimos que Ricardo estava escondido numa suíte de luxo num hotel emblemático na Avenida da Liberdade, aguardando o momento exato da sua fuga. Ele sentia-se intocável, protegido pelas paredes de mármore e pelo silêncio cúmplice que o dinheiro compra, mas não sabia que o seu santuário temporário já tinha sido violado. Horas antes de Beatriz chegar ao local, a equipa de Helena tinha instalado microfones de alta fidelidade e minicâmaras ocultas nos detetores de fumo e nos arranjos florais da sala. Eu estava estacionado numa carrinha discreta a 2 quarteirões de distância, com auscultadores nos ouvidos e os olhos fixos no monitor, pronto para assistir ao fim do mundo deles. O detonador que usei para explodir a aliança entre os amantes foi digital e silencioso. Enviei para o telemóvel de Beatriz, através de um número encriptado, a única prova que ela não poderia ignorar: uma fotografia nítida do bilhete de avião de Ricardo, só de ida, lugar único, com partida agendada para aquela mesma noite. Não escrevi nenhuma ameaça, nenhum insulto, nenhuma explicação. A imagem falava por si. Mostrava que o nós que ela tanto defendia era, na verdade, um ele. Do meu posto de observação, vi o momento exato em que a mensagem foi recebida. O localizador GPS do carro dela, que Helena tinha monitorizado, acelerou bruscamente, violando todos os limites de velocidade no trajeto entre a casa da mãe dela e o hotel. Beatriz não estava a ir para um encontro romântico, ela estava a ir para um acerto de contas. Quando ela entrou na suíte, não bateu à porta. A invasão foi tão violenta que Ricardo, que estava a fechar calmamente uma mala de couro Louis Vuitton sobre a cama, deu um salto de susto. Pelo monitor,
vi o rosto dele transformar-se. O sorriso sedutor que ele usava para manipular desapareceu, substituído por uma expressão de irritação e tédio, como se a presença da mulher que destruiu a vida por ele fosse apenas um inconveniente menor. Beatriz não perdeu tempo com cumprimentos. Atirou o telemóvel contra o peito dele, exigindo saber por que é que o nome dela não constava na reserva de voo e onde estava o dinheiro das contas conjuntas que tinham esvaziado horas antes. A postura dela era de uma agressividade desesperada, a de um animal encurralado que percebe que a saída foi bloqueada pelo próprio parceiro. O que se seguiu foi a confissão mais clara e brutal que eu poderia desejar. Ricardo, percebendo que não havia mais utilidade em manter a farsa, despiu a máscara de homem apaixonado. Com uma calma gélida que me provocou arrepios, ele explicou a Beatriz que ela nunca fez parte do plano final. Disse-lhe, enquanto continuava a dobrar as suas camisas de seda, que ela tinha sido apenas um instrumento necessário, uma assinatura conveniente para legitimar as transferências fraudulentas e uma distração para manter os olhos da auditoria longe dele. Ele chamou-lhe ingênua e ambiciosa demais para sua própria inteligência, rindo-se da ideia de que ele, um homem com o mundo a seus pés, fugiria para o Brasil com uma advogada de meia-idade que traiu o marido tão facilmente. Segundo ele, quem trai uma vez, trai sempre, e ele não confiava nela. Eu vi o espírito de Beatriz quebrar-se em tempo real. A arrogância dela, aquela armadura impenetrável que ela usou contra mim no casamento e no tribunal, desfez-se em pó. Ela tentou agarrar a mala dele, gritando que o denunciaria, que contaria tudo à polícia e aos sócios, mas Ricardo apenas a empurrou para o sofá com um desprezo físico humilhante. Ele afirmou que ela não faria nada, porque estava tão incriminada quanto ele. Lembrou-lhe que todas as ordens de transferência tinham a chave digital dela, que os desvios foram feitos a partir do computador dela e que, aos olhos da lei, ela era a mentora do golpe. Ele garantiu-lhe que ela ficaria em Lisboa para responder pelos crimes de ambos, enquanto ele desaparecia no mapa, rico e livre. Foi nesse momento, quando a confissão dos crimes financeiros e a admissão da conspiração para me incriminar ficaram gravadas em áudio e vídeo de alta definição, que eu dei o sinal a Helena. Não precisávamos de ouvir mais. A ganância de Ricardo tinha-lhe soltado a língua, e o desespero de Beatriz tinha exposto toda a trama. Helena fez a chamada que mudaria o destino daquela noite. Não ligou para os advogados. Ligou diretamente para a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, com quem já tinha partilhado um dossiê preliminar das provas recolhidas. Aquele quarto de hotel, que Ricardo acreditava ser a sua plataforma de lançamento para uma nova vida, estava prestes a tornar-se a sua cela. Continuei a observar pelo monitor, sentindo uma estranha ausência de alegria. Não havia prazer em ver a mulher que amei ser reduzida a um peão descartável, a chorar no chão de um hotel enquanto o amante verificava o relógio. Havia apenas um alívio pesado, a certeza de que a verdade, por mais feia que fosse, era agora inegável. Quando as sirenes começaram a ecoar na Avenida da Liberdade, vi Ricardo correr para a janela, a cor a fugir-lhe do rosto pela primeira vez. Ele percebeu, tarde demais, que o tempo tinha acabado. Beatriz levantou a cabeça, o rímel borrado a marcar o rosto como cicatrizes negras, e num último momento de lucidez, olhou para a porta, não com medo, mas com a resignação de quem sabe que o jogo acabou. Eu desliguei o monitor no exato momento em que a polícia arrombou a porta da suíte. A minha parte estava feita. A armadilha tinha funcionado na perfeição, e agora restava apenas limpar os escombros da minha própria vida. A queda dos deuses de barro foi rápida, brutal e, para minha surpresa, transmitida nos noticiários da manhã seguinte. As imagens de Ricardo e Beatriz a serem escoltados para fora do hotel, algemados e com as cabeças baixas, tornaram-se o prato principal das conversas em Lisboa. A gravação obtida na suíte não serviu apenas para garantir a prisão preventiva de ambos por fraude qualificada, branqueamento de capitais e conspiração. Serviu para limpar o meu nome com uma eficácia absoluta que nenhum advogado de defesa conseguiria alcançar em anos de tribunal. A acusação de violência doméstica que Beatriz tinha fabricado contra mim desmoronou-se instantaneamente quando a polícia ouviu a própria voz dela, na gravação, a admitir que o plano sempre fora provocar-me para conseguir vantagem no divórcio e ficar com tudo. Nos dias que se seguiram, assisti ao desmantelamento completo da vida que Beatriz tanto prezava.
A Ordem dos Advogados suspendeu a licença dela preventivamente, uma mancha profissional que, no meio jurídico conservador português, equivale a uma sentença de morte para a carreira. A família dela, que dias antes me olhava com desprezo aristocrático, fechou-se num silêncio envergonhado. A mãe de Beatriz, a mesma mulher que me humilhara subtilmente durante anos, tentou ligar-me uma única vez. Não atendi. Deixei o telemóvel tocar até o fim, observando o nome dela no ecrã como quem observa um fantasma que já não assusta. Eles não queriam pedir desculpa, queriam apenas conter os danos à reputação do apelido, mas já era tarde demais. O escândalo tinha manchado a porcelana fina da família de forma irreversível. Recuperei o acesso às minhas contas e à minha casa em tempo recorde. O juiz, confrontado com a evidência da má-fé de Beatriz e da fraude de Ricardo, reverteu todas as medidas cautelares contra mim. No entanto, quando voltei a entrar na vivenda em Cascais, senti que aquele espaço já não me pertencia. As paredes pareciam impregnadas de mentiras e de uma vida que eu tinha idealizado sozinho. Decidi ali mesmo que venderia a casa. Não queria viver no mausoléu de um casamento falhado. Usaria o dinheiro para reinvestir no meu ateliê e comprar um apartamento menor, em Lisboa, com vista para o Tejo, um lugar que fosse apenas meu, sem memórias de jantares hipócritas e sorrisos falsos. O telefone do meu escritório voltou a tocar, mas desta vez eram os amigos e clientes que tinham desaparecido. Vinham com desculpas elaboradas, dizendo que tinham sido enganados, que sempre desconfiaram de Ricardo, que estavam do meu lado. Ouvi cada um deles com uma polidez distante, um a um, recusei os convites para almoços de reconciliação. A crise tinha servido como um filtro poderoso, separando o trigo do joio. Eu não precisava de aliados que mudavam de lado conforme o vento soprava. Mantive apenas os poucos que ficaram em silêncio ou que me ofereceram ajuda quando eu era um pária. Aprendi que a verdadeira elite não é a que veste fatos caros, mas a que mantém a lealdade quando o barco afunda. O encontro final com Helena foi breve e sem sentimentalismos. Encontramo-nos num café discreto perto do Chiado para eu liquidar os honorários finais. Ela aceitou o envelope, contou o dinheiro discretamente e guardou-o na mala. Quando lhe agradeci por ter salvado a minha vida, ela apenas encolheu os ombros e disse que a verdade é um negócio rentável, mas perigoso. Antes de se levantar e desaparecer na multidão de turistas, deixou-me um conselho que guardarei para sempre: a vingança é um prato que se serve frio, mas a liberdade é um prato que se come quente, todos os dias. Ela tinha razão. Eu não sentia prazer na desgraça de Beatriz, que agora aguardava julgamento numa cela partilhada em Tires, sem o luxo e a arrogância que a definiam. O que eu sentia era a leveza de quem tirou uma mochila de pedras das costas. Naquela tarde, caminhei sozinho até a beira do rio, sentindo a brisa marítima no rosto. O sol estava a pôr-se sobre a ponte 25 de abril, pintando o céu de tons dourados e violeta. Eu tinha 38 anos, um negócio para reconstruir e uma vida inteira pela frente. Beatriz tinha tentado tirar-me tudo: o dinheiro, a dignidade, a casa e até a minha liberdade. No final, ela ficou sem nada, presa na teia que ela mesma ajudou a tecer, traída pelo homem por quem traiu, e esquecida pela sociedade que ela idolatrava. Eu, por outro lado, tinha recuperado o bem mais precioso de todos, a minha própria narrativa. Respirei fundo, enchi os pulmões com o ar salgado de Lisboa e sorri, um sorriso verdadeiro, sem plateia e sem fingimento. A guerra tinha acabado, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio na minha cabeça não era de solidão, mas de paz absoluta.